Ok, Cícero, então agora, 16/8/2023, vamos dar início aos nossos trabalhos. Ok, meus irmãos, acompanhemos aí a prece mentalmente. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós, e porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti te agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e da loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na parte material na noite de hoje estão abertos. Ernesto, nos passe aí a tua... O Ernesto, só um minutinho, deixa eu só iniciar o vídeo aqui. Ernesto, estou ok?
Ernesto, você está ouvindo? Ou sim, Ah, posso começar aqui? pode. Tranquilo. Meus irmãos, boa noite. Eu gostaria mais uma vez aí de agradecer ao nosso irmão Ernesto, certo? Ao nosso irmão Cícero e à espiritualidade da ordem pela oportunidade de mais uma vez aí falar um pouco, né? Analisar essas verdades do nosso querido irmão Pedra Roxa, que já não são mais tão ocultas. Eu acho que a cada dia que passa, elas estão sendo mais reveladas. E a mensagem de hoje fala muito exatamente sobre isso, ok? Então, nós temos a mensagem de hoje é a mensagem número 31, que foi psicografada em 11 de abril de 1948, e nos fala o seguinte: o grande relógio do universo não conta tempo, mas observa, registra e determina os acontecimentos que produzem as transformações, sempre baseado nas necessidades exigidas pelo progresso. Observando que grande parte dos frutos semeados pela natureza por toda a parte da terra já se encontram na sua maturidade espiritual. Aguarda oportunidades para registrar a determinação da sua colheita. O anjo divino, encarregado de superintender esta seleção, também já iniciou a sua missão, requisitando para isto vários trabalhadores que vinham colaborando na divulgação da verdade. Há muito que a evolução exige tal providência. Porém, o Espírito Infinito, na sua clemência e misericórdia, achou conveniente oferecer novas oportunidades aos incrédulos e obstinados, que ainda permanecem revoltados com a ideia de obediência, conformação e renúncia estabelecida pela lei. Estes são os materialistas, ambiciosos e interesseiros que, por conveniência, continuam apegados ou explorando as tradicionais convicções falsas, contaminando assim, com doutrinas confusas, as consciências dos seres humanos, que já possuem em si mesmos sentimentos superiores. São considerados como elementos nocivos ao progresso, porque tentam perturbar as leis e obras da natureza. Estão eles sujeitos aos recursos imperceptíveis, que os impelirão a renunciar espontaneamente à marcha para o porvir, em troca dos planos inferiores e relativos às suas imperfeições. Para eles, a influência do sofrimento ocupará lugar extraordinário entre os recursos da lei, pois só a dor despertará os negligentes e facilitará a identificação dos rebeldes. Nos momentos da aflição, os bons clamarão pelo Todo-Poderoso, e pelo conhecimento próprio encontrarão o amparo e a proteção da lei. A parte dos maus, quando tentar imitar os gestos dos merecedores, gritará inutilmente pelo Senhor, porque desprezou o conhecimento do refúgio que ele a todos enviou. Ai da parte materialista, ímpia e rebelde. Ai da parte esclarecida que, por conveniência, ocultou a verdade. Ai da parte que reconheceu e zombou do poder divino. E ai da parte que explora a humanidade, utilizando para isto o nome do Onipotente. Os guias e protetores lamentarão a tua aflição e encontrarão consolo na lembrança de que toda inspiração verdadeira por eles transmitida foi desprezada pelo teu livre-arbítrio, e neste meio existem muitos ainda convictos de que verão o pranto. Todavia, tudo estará escrito e ninguém foi enganado. Toda a lei será cumprida, toda a obra executada, e que nenhum se surpreenda quando ouvirem novamente estas palavras pronunciadas há séculos e pelo tempo já esquecidas. Caiu Babilônia, e a árvore secular edificada em seu seio, com ela será abatida, e todas as suas raízes, infiltradas pelo continente, murcharão para jamais reflorescerem. Convém repetir que o Evangelho eterno é imutável para a estabilidade e a satisfação de todos que a ele se adaptarem, bem como para decepções e prantos, de todo aquele que tentar adaptá-lo às suas conveniências.
Meus irmãos, essa é a mensagem. Mais uma vez, uma mensagem de pedra roxa, nos chamando a atenção, serve realmente assim de um alerta. E apesar de ter mais de 75 anos que foi psicografada, relata momentos que nós estamos vivendo na atualidade. Então, eu vou começar a fazer alguns comentários da mensagem pelos parágrafos. Então, ela começa dizendo que o grande relógio do universo não conta tempo, mas observa, registra e determina os acontecimentos que produzem as transformações, sempre baseadas nas necessidades exigidas pelo progresso. Por que o nosso querido irmão Pedra Rocha nos fala que o relógio do universo não conta tempo? Se nós pegarmos, quando nós estamos encarnados, a gente sabe que a longevidade tem aumentado a cada dia. Era comum há 40, 50 anos. Se a gente pegar o censo, a média de vida era em torno de 50 anos, 60 anos, e isso tem se aumentado. Então, hoje a gente já consegue perceber pessoas que conseguem permanecer encarnadas com uma qualidade de vida boa, tá certo? Com 80, com 90, com 100, em determinadas situações, um pouco mais de 100. Então, hoje é muito comum a gente ver uma pessoa com 70, com 80 anos, bem, tanto na parte física, na parte orgânica, como também na parte espiritual. Então, por que eu estou fazendo essa observação? Porque a espiritualidade nos fala que mesmo o tempo que a gente leva encarnado, de 70, 80, 90, 100 anos, mesmo sendo de uma importância grande no nosso processo evolutivo, mas isso representa um tempo quase que insignificante se nós levarmos em consideração o tempo pré-determinado pela natureza divina, pelas leis divinas, dentro do plano que nós estamos, do reino que nós estamos, o hominal. Então, o círculo branco e o trevo sagrado nos ensina para que a gente possa mudar de plano quando a gente sai do animal e chega no hominal, para que a gente possa chegar no ápice da evolução. São necessários 50 milhões de anos. Claro que, a depender do nosso esforço, a depender do nosso trabalho, a gente consegue antecipar esse tempo pré-determinado pela natureza divina. Diferente dos reinos que passamos, o animal, por exemplo, que a gente não tem essa possibilidade. Então, quando ele se refere que o grande relógio do universo não conta o tempo, ele está dizendo exatamente isso, que nós temos, dentro da programação divina, dentro da planificação divina, 50 milhões de anos para que a gente possa chegar no ápice da evolução. Então, quando a gente leva 50 anos, quando a gente leva 100 anos encarnados, a gente pode achar que isso é muito tempo, mas isso é um tempo muito insignificante. Então, se a gente pegar, por exemplo, o nosso irmão Ramatiz, quem teve a oportunidade de ler o livro Mediunismo, de Ramatiz, ele fala que a última encarnação dele foi há 1 milhão de anos atrás, na Indochina. Então, é nesse aspecto que eu tenho o sentimento que, quando o Pedra Roxa se refere, que essas transformações, elas vão acontecer, baseado em cima de quê? Baseado em cima da lei do progresso, por exemplo. Então, tudo que está plasmado, tudo que está acontecendo aqui no planeta Terra, é o mesmo processo que já aconteceu em Marte, é o mesmo processo que aconteceu em Mercúrio, é o mesmo processo que vai acontecer em Plutão. Então, o tempo e a planificação estabelecida por Deus vai ocorrer, independente das nossas vontades. Então, esse processo em si, de uma encarnação que nós temos, ele tem realmente, repetindo, uma importância grande, mas isso, em relação ao relógio universal, ele é muito insignificante, porque, inclusive, no tempo, na parte espiritual, as horas não são computadas como aqui nós computamos. 12 dias no mês, 12 dias no ano, 365 dias no ano, sei lá, 24 horas no dia. O tempo é contado de uma forma diferente na parte espiritual. Mas isso é um assunto para a gente falar em outro momento. Tanto é que a gente percebe que, mesmo o tempo continuando sendo computado da mesma forma, a quantidade de horas, a quantidade de dias, a quantidade de minutos, a quantidade de dias, de meses não diminuiu, mas a gente percebe que a vibração do planeta mudou.
o tempo ele passa em uma velocidade muito maior. O que é isso? É o processo evolutivo do planeta que nós estamos inseridos. Então, é nesse aspecto que eu acredito que Pedra Roxa quer nos alertar ou nos orientar. E aí nós temos o segundo parágrafo, que é interessante o que ele coloca, dizendo que, observando que grande parte dos frutos semeados pela natureza por toda parte já se encontram em sua maturidade espiritual. O que é que efetivamente esse nosso querido irmão quer nos transmitir? A verdade em si, ela vem sendo transmitida desde o momento que a humanidade começou a ter um discernimento diferente, diferenciado. Então, nós temos, claro, há 2.000 anos atrás, nós temos uma referência do mestre Emanuel. Então, a gente consegue fazer, digamos, essa correlação com o que existia antes do seu processo reencarnatório, nessa última existência que nós tivemos a possibilidade de avaliar, tá certo? E depois, ele veio, através disso, dar um impulso na humanidade, fazer com que a humanidade percebesse que existem leis divinas, leis imutáveis, que essas leis estão sendo aplicadas. Mas observe, quando ele se refere aqui, Pedra Roxa, tá certo? Que já foram semeados por toda parte da Terra, então a gente vê que todo esse conhecimento, independente da região, independente do país, independente do estado, independente da cidade, tudo isso já foi divulgado. Mesmo que exista a questão das religiões, achando que o seu Deus ou Deus particular é melhor do que o Deus da outra religião. Então, o que é que nós entendemos dentro desse trabalho que é feito aqui no Trevo? Que nós não levamos em consideração a religião, a escolha do que você vai seguir, qual é a doutrina que você vai professar. Nós entendemos que, infelizmente, as religiões acabam nos separando. A parte espiritual, não. O conhecimento espiritual é diferente. Ele acaba agregando. Então, o que é que nós estamos entendendo? É que a lei ela é imutável, independente da religião A, independente da religião B ou independente da religião C. O que é que vai mudar? Vai mudar apenas o ambiente que é preparado para que a gente possa despertar essas verdades que todos nós já trazemos de uma forma latente, aguardando o quê? Aguardando o momento que surjam verdades, como é o caso aqui do nosso querido irmão Pedra Roxa, que nos traz essas mensagens, que essas verdades se combinem e permita que a gente possa despertar desse conhecimento. Mas esse não é um conhecimento que foi construído somente nessa existência. Esse conhecimento foi construído através dos nossos vários processos reencarnatórios. Então, o que é que ele nos alerta? Dizendo que chegou o momento da gente colher, chegou o momento para a gente passar por esse processo de transformação. E ele faz uma referência interessante quando ele diz assim, ó, o anjo divino, encarregado de superintender esta seleção, também já iniciou a sua missão. Pelo estudo que é feito, pelo que nós entendemos aqui, esse anjo divino, nós temos aí o nosso mestre Emanuel, que é considerado o mestre dos mestres, ele é considerado como se fosse o governador da Terra. Então, ele, dentro de uma hierarquia espiritual que existe dentro do nosso planeta, ele é a alma mais evoluída que nós temos, que tem exatamente essa missão de ajudar, fiscalizar e fazer com que esse trabalho possa ser divulgado a cada dia. Mas só que observe, isso não é um trabalho exclusivo do mestre Emanuel. Quando ele se refere aí que existem vários trabalhadores que vinham fazendo essa divulgação dessas verdades, a quem ele está se referindo? Está se referindo a Shebna, está se referindo a Pedra Roxa, está se referindo a Buda, está se referindo a Krishna, está se referindo a todos esses irmãos que já vinham através do despertamento que chegaram, da contemplação que chegaram, fazer com que essas verdades fossem transmitidas. Então, são os profetas, são os avatares que têm exatamente essa missão de divulgar tudo isso aí. Só que, por outro lado, quando ele diz que esse trabalho já começou, ele também nos alerta que chegou um momento disso ser colocado, digamos assim, aquele ditado que nós temos, separar exatamente o joio do trigo. Então, quando ele se refere que esse processo, que essa evolução
é uma determinação da lei, é para que a gente compreenda que nós precisamos acompanhar esse processo evolutivo. Por quê? Porque se a gente se colocar na condição aí do que ele fecha esse parágrafo, dizendo dos incrédulos, dos obstinados, que ainda permanecem revoltados com a ideia de obediência, conformação e renúncia estabelecida pela lei, se a gente não tiver a condição de acompanhar esse processo evolutivo aqui no planeta que nós estamos, nós não vamos perder essa oportunidade. Mas o que é que efetivamente vai acontecer? Nós seremos transferidos para ambientes espirituais de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso processo evolutivo. O próprio mestre Emmanuel nos fala que na casa do meu pai existem várias moradas. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós não vamos perder a oportunidade de continuar o nosso processo evolutivo. O que nós vamos perder, talvez, é a possibilidade de estar em um planeta onde já efetivamente se chegou a um nível de tecnologia, a um nível de evolução, a um nível de despertamento mais evoluído, mais elevado. Então, se a gente não tem a possibilidade de continuar esse processo aqui, nós seremos transferidos para planetas mais atrasados, que a gente vai ter que recomeçar tudo novamente. Então, a gente vai ter que voltar a residir em cavernas, a gente vai ter que trabalhar ainda em um processo arcaico em relação à questão da agricultura, a gente não vai ter a tecnologia da internet, a tecnologia do celular, a tecnologia dos automóveis para que a gente possa se locomover de um espaço para outro, a tecnologia dos aviões. Então, a gente vai continuar o nosso processo evolutivo, sim, mas vamos continuar em ambientes que ainda estão em fase, digamos assim, de evolução. Isso é muito claro dentro da percepção que eu tenho quando Pedra Roxa se refere. Nós temos um exemplo aí dos exilados da capela. São o quê? São almas que habitavam um planeta muito evoluído, um planeta que chegou em um nível de tecnologia muito avançado, mas que os irmãos que foram transferidos ou que foram expurgados de lá, claro que não são todos, não tinham a condição moral. E Pedra Roxa faz uma referência interessante nessa mensagem, quando ele diz que esses irmãos acabam interferindo no processo. É por isso que existe, efetivamente, a necessidade da separação do joio do trigo, ok? Então, é muito interessante, são muito interessantes esses dois parágrafos, né? Principalmente no primeiro, quando ele se refere à questão do tempo do relógio do universo, ele faz essa analogia em relação ao tempo que nós temos aqui na parte material. Então, nós precisamos entender que ele está se referindo ao tempo predeterminado pelo Pai para que a gente possa mudar do plano do reino animal para vir para o hominal, depois do hominal para o plano da energia. Eu vou avançar um pouco mais para que a gente possa continuar externando mais alguns sentimentos. E aí depois ele traz um outro fato interessante, quando ele se refere aí nesse parágrafo, que ele diz assim, que estes são os materialistas, que ambiciosos e interesseiros que, por conveniência, continuam pegados explorando as tradicionais convicções falsas. Então, por que ele está dizendo isso? Porque existem, infelizmente, dentro desse processo da divulgação das leis divinas, do conhecimento espiritual, existem muitas almas que elas têm o quê? Elas têm o objetivo de aprisionar. A espiritualidade que trabalha para a luz, ela tem a missão de esclarecer. A espiritualidade que trabalha para as trevas, ela tem o objetivo de aprisionar. Então, quando ele se referiu, eu que tinha falado alguns minutos antes, né, que esses irmãos são considerados como elementos nocivos ao progresso, porque tentam perturbar as leis e as obras da natureza. Nós temos uma questão assim muito interessante que está muito em evidência, né, em todos os ambientes espirituais, que são os chamados ou os considerados magros negros. O que são esses irmãos? São almas que têm um conhecimento, mas que utilizam exatamente o seu conhecimento para o mal. Então, essas entidades espirituais, elas não têm, inclusive, interesse em reencarnar, elas postergam o processo reencarnatório o maior tempo possível, porque na parte espiritual e na parte astral, elas ficam influenciando. Então, com todo respeito à questão política, né? Se você tem um político, que esse político ele é corrupto, ele vai ser influenciado exatamente por essas entidades
por esses chamados magos negros, com a intenção exatamente de perturbar o processo do despertamento, o processo evolutivo. Então, quando efetivamente você se coloca em uma condição, você vai estar receptivo a essas influências. É o que nós estudamos aqui no Trevo, que nós entendemos como os processos obsessivos, que nós temos a simples obsessão, a dupla personalidade e a possessão. Só que nesse caso específico do que Pedra Roxa está se referindo, que é em um processo muito mais complexo, em um processo muito mais complicado, porque são mentes doentes, de irmãos que querem fazer com que o progresso não ande, querem fazer com que os irmãos que estão querendo levar a luz, eles façam as interferências para poder bloquear essa luz que está sendo tão divulgada. Então, só que ele faz um alerta, ele diz o seguinte, que para eles, a influência do sofrimento ocupará lugar extraordinário entre os recursos da lei, pois só a dor despertará os negligentes e facilitará a identificação dos rebeldes. A espiritualidade da casa nos fala uma coisa extremamente interessante, que ele nos fala assim, o nosso mestre nos fala que a dor é considerado o refrigério divino. Mas vá falar isso para quem está passando por um processo de sofrimento. Mas por que a espiritualidade assim nos coloca? Porque quando nos fala que a dor é considerada um refrigério divino, que é exatamente através do processo de sofrimento que nós estamos passando, que nós temos a possibilidade de ir à reflexão, nós temos a possibilidade de ir à meditação, nós temos a possibilidade de fazer uma consulta em um ambiente espiritual, como é o caso do Trevo Sagrado, e você está passando por um determinado processo de sofrimento, você recebe um esclarecimento. Fala, meu irmão, o que está acontecendo com você aqui? Nada mais é do que o efeito das causas que você criou. Então, a dor é considerada, nesse aspecto, como uma forma de nos levar ao processo evolutivo. A espiritualidade nos coloca que existem dois caminhos, o caminho do amor e o caminho da dor. Infelizmente, o caminho que mais nós escolhemos é exatamente o caminho da dor. É através de um processo desse que a gente muda os nossos atos e as nossas atitudes. No parágrafo seguinte, ele continua nos falando, né, que nos momentos de aflição, os bons clamarão pelo Todo-Poderoso e pelo conhecimento próprio encontrarão amparo e a proteção da lei. A parte dos maus, quando tentar imitar o gesto dos merecedores, gritará inutilmente pelo Senhor, porque desprezou o conhecimento do refúgio que ele a todos enviou. Por que é que Pedra Roxa está colocando isso? Meus irmãos, na parte material, nós temos a possibilidade de ocupar os mesmos espaços, os mesmos ambientes. Então, se a gente pegar aqui, todo mundo que mora aqui em Salvador tem condição de ir no shopping, tem condição de ir na praia, tem condição de ir em uma praça. Talvez o que nos separe é que você, às vezes, não tem a condição de almoçar em um restaurante, que o preço, digamos assim, do cardápio é mais elevado. Mas, mesmo assim, a gente tem a condição de estar ocupando o mesmo ambiente. Na parte espiritual, a situação é completamente diferente. Então, nós somos separados quando a gente desencarna de acordo com a nossa vibração, de acordo com o nosso despertamento e de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, o que é que vai acontecer? O irmão que tem uma vibração sutil, que tem uma vibração mais elevada, ele tem condição de ter acesso a ambientes que têm uma vibração mais sutil, mais elevada. O irmão que não tem, ele não tem a possibilidade de acesso. Para aqueles irmãos que leram ou assistiram o livro de André Luiz, né, Nosso Lar, André Luiz estava lá e tinha uma irmã que se aproximou dos portões lá de Nosso Lar, querendo ter acesso, pedindo para ter acesso, e não lhe foi permitido o acesso. E aí o nosso irmão André Luiz questionou por que aquela cidade que ele estava ali naquele momento era para ajudar e ela não teve a possibilidade de ter o acesso. E aí o que é que foi feito? Elísias, que naquele momento estava orientando André Luiz, disse, meu irmão, apure um pouco a sua vidência. Olha a irmã que está querendo acessar aos portões de Nosso Lar. E ele percebeu que no corpo daquela irmã, no corpo de alma daquela irmã, existiam vários pontos brilhantes. E aí ele questionou o que era aqueles pontos brilhantes. Disse, meu irmão,
ela, quando encarnada, aquilo ali é a quantidade de abortos que ela fez. Então, ela não tem a permissão de ter acesso a esse ambiente que nós estamos pelas escolhas que ela fez. Então, ela está submetida às causas que ela criou, ela está passando efetivamente pelos efeitos. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Então, quando Pedra Roxa nos alerta sobre esse aspecto, na hora que chegar o momento de separar o joio do trigo, não adianta a gente dar de bonzinho, dizer, me perdoe, me desculpe, que eu não sabia. Não, de forma nenhuma, a lei ela vai ser justa. Quem tem o merecimento vai ocupar determinados ambientes mais sutis, quem não tem o merecimento vai ser atraído para ambientes de acordo efetivamente com a sua vibração. Então, isso é extremamente interessante, por quê? Porque é uma forma de alerta que o nosso irmão está nos fazendo. E aí, no próximo parágrafo, ele continua, mais uma vez assim, isso é um chamamento. Ai da parte materialista ímpia e rebelde, ai da parte esclarecida que, por conveniência, ocultou a verdade. Sem querer fazer nenhum tipo de referência, mas nós temos aí as próprias religiões, durante muito tempo, como uma forma de manipular os seus fiéis, mesmo tendo esclarecimento, mesmo tendo conhecimento, porque a lei foi divulgada por toda parte da terra, ocultou essa verdade como uma forma de manipular ou como uma forma de deixar escravizados seus fiéis. Então, isso é um alerta, principalmente, não só efetivamente para as religiões, mas para aqueles próprios irmãos que efetivamente conduz, orienta de uma forma equivocada. E ele diz ainda, ai da parte que reconheceu e zombou do poder divino, e ai da parte que explora a humanidade. Então, se a gente for verificar isso aí, quantas e quantos irmãos achavam que tinham a possibilidade que, através dos seus recursos, comprar um espacinho lá no céu? Então, a espiritualidade está dizendo que não funciona dessa forma. Então, ele está nos alertando que a gente pode se colocar em uma situação dessa e passar os sofrimentos que vão trazer, assim, sérias consequências. E aí ele continua dizendo, né, que os guias e protetores lamentarão a tua aflição. A que guias e protetores ele está se referindo? Todos nós, quando reencarnamos, nós temos a nossa família espiritual. E nós temos um guia espiritual que tem um comprometimento nosso em relação à questão do esclarecimento e da lei para nos orientar, para nos intuir em relação aos compromissos reencarnatórios que nós assumimos. Só que observe, eles não podem interferir. Então, no momento como eles estão desencarnados, ele tem uma visão um pouco maior do que a gente. Por quê? Porque quando a gente reencarna, pela própria misericórdia divina, essa lembrança, ela é bloqueada, ela não é apagada. Então, às vezes a gente quer tomar uma determinada decisão, quer fazer uma determinada escolha, e o nosso guia espiritual, o nosso orientador espiritual está ali percebendo que isso é uma escolha equivocada. Então, ele vai intuir, ele vai orientar, mas ele não pode efetivamente determinar o que é que nós podemos fazer. Então, quando ele se refere que esses guias, esses protetores, eles lamentam a nossa aflição, mas, infelizmente, eles não podem interferir no nosso processo de livre-arbítrio. E ele continua falando, né, que efetivamente encontrarão consolo na lembrança de que toda inspiração verdadeira por eles transmitida foi desprezada pelo próprio livre-arbítrio. Então, o que é que ele está querendo dizer? Está todo momento nos alertando, nos intuindo, só que a gente, infelizmente, pela nossa incompreensão, pela nossa imperfeição, a gente utiliza o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. E aí ele continua, e neste meio, existe muitos ainda convictos de que não verão o pranto, todavia tudo está escrito e ninguém foi enganado. O que é que ele está dizendo? Que não existe coitadinhos, que na lei divina não existe coitadinhos, todos nós tivemos as mesmas oportunidades. O que vai efetivamente diferenciar um processo do outro é apenas as nossas escolhas. E eu gostaria só de fazer um pequeno comentário sobre essa questão do livre-arbítrio. Eu vou dar um exemplo assim, fazer uma correlação. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, quando a gente quer conduzir um automóvel, aí a gente vai, tira uma carteira de habilitação, né? A gente tira uma CNH.
a gente tem acesso a essa CNH, nós adquirimos o direito para poder dirigir um determinado veículo, dirigir um determinado carro. Então, através do nosso dever, que foi se submeter às leis de trânsito, nós adquirimos o direito. Quando a gente recebe essa CNH e a gente excede-se, por exemplo, na velocidade da paralela, é estabelecido que a velocidade da paralela são 70 quilômetros. Então, você pode andar mais de 70? Pode, sim. Claro que você pode. Você está utilizando o quê? Você está utilizando o seu livre-arbítrio. Porém, você vai passar pelas consequências de ter ultrapassado 70 quilômetros. Quais são as consequências? A primeira é você passar em um determinado sensor e você ser multado por excesso de velocidade. Então, você vai receber o quê? Além da multa, você vai receber uma determinada quantidade de pontos lá na sua CNH. A depender da quantidade de infrações que você cometa, você vai perder o direito de dirigir. Por quê? Porque você se excedeu na quantidade de infrações. Então, o que é que ele está querendo dizer? A referência que eu estou querendo fazer é que a gente tem a possibilidade de utilizar o nosso livre-arbítrio. Primeiro, que na parte espiritual, direito e dever não é a mesma coisa. Na parte material, a gente acha que os direitos são todos iguais. A espiritualidade nos fala que não funciona dessa forma, que eu adquiro um direito no momento que eu cumpro com um dever. Então, a CNH, qual é o dever? É você fazer o curso, você conhecer a lei de trânsito, você fazer um teste de rua. Você, quando cumpre com esse dever, você adquire o direito de ter acesso à CNH. Quando a gente efetivamente a gente tem o nosso livre-arbítrio e a gente utiliza de forma equivocada, então nós vamos perder o direito em relação à questão da lei. Então, toda causa que nós criamos, efetivamente passaremos pelo efeito correspondente. Então, a depender das causas, a gente vai sendo cerceado na utilização do nosso direito, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos, assim, refletir muito sobre isso. Por quê? Porque não é de graça. Você adquire à medida que você efetivamente cumpre com os seus deveres ou com as suas obrigações. E aí ele continua nos falando ainda que toda lei será cumprida, toda obra será executada, e que nenhum se surpreenda quando ouvirem novamente essas palavras pronunciadas há séculos e pelo tempo já esquecida. Caiu Babilônia, e a árvore secular edificada em seu seio, com ela será abatida e todas as suas raízes, infiltradas pelos continentes, murcharão para jamais reflorescerem. O que é que, na realidade, Pedro Rocha está trazendo? Pedro Rocha, na realidade, está fazendo uma metáfora, né? Isso aí, na realidade, se a gente pesquisar o que é que significa a questão de Babilônia, na Bíblia, se a gente pegar lá na Bíblia, né? Babilônia, ela é mencionada na Bíblia como se fosse um símbolo de que as pessoas que habitavam ali é como se fossem os inimigos de Deus. Por quê? Porque todo o trabalho que se realizava dentro da concepção religiosa é que ia de encontro aos ensinamentos de Deus. Então, quando Pedra Roxa nos traz essa referência aí, na realidade, nada mais é do que uma metáfora que é feita pela parte espiritual, dizendo que todo aquele trabalho que foi feito na época lá de 606 até 562 a.C., né, que na época se tinha na Babilônia Nabucodonosor como o rei, ia de encontro aos ensinamentos de Deus. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que todo esse conhecimento equivocado, não efetivamente somente dessa metáfora que ele nos trouxe, mas todas essas, digamos assim, orientações equivocadas, todos esses ensinamentos equivocados, vai chegar um determinado momento que esses ensinamentos serão banidos da Terra, serão banidos do planeta. Todo que foi levado, isso vai ser jogado por terra e, efetivamente, por todos os continentes, vai se transformar em uma verdade única. Então, não vai existir um Deus particular, não vão existir várias religiões. Pedra Roxa nos fala que em mundos mais aperfeiçoados, a verdade é única. Foi isso que exatamente o nosso mestre Emmanuel veio nos trazer, que à medida que a gente fizer esse trabalho
todos vão ter a mesma consciência em relação à questão da existência das leis divinas. Então, vai existir apenas uma única religião, vai existir apenas um único templo. O próprio mestre nos falava que quando tiverem duas pessoas reunidas falando em seu nome, ele certamente vai estar presente. Então, a todo momento que a gente estiver falando da lei divina, esses mentores, esses mensageiros, esses avatares em vibração, vai estar envolvido no nosso campo espiritual. Por quê? Porque nós estamos ali olhando para uma coisa única, uma coisa verdadeira e uma coisa imutável. A lei espiritual, ela não muda para beneficiar nenhum ser. E no último parágrafo, meus irmãos, ele faz mais um alerta, fechando de uma forma assim a mensagem muito interessante, né? Que ele diz: convém repetir que o evangelho eterno é imutável para a estabilidade e satisfação de todos, que a ele se adaptarem, bem como para decepções e pranto de todo aquele que tentar adaptá-lo às suas conveniências. Então, infelizmente, o que nós vimos ao longo dos anos, né, são, infelizmente, orientações equivocadas, mudar a própria interpretação da Bíblia, todas essas alterações que existem, com uma forma de tentar adaptar a sua verdade para poder efetivamente prender os seus fiéis. Então, quando ele se refere ao evangelho que é eterno e é imutável, o evangelho que Pedro hoje está se referindo são as leis. A lei de causa e efeito, ela é eterna, ela é imutável. A lei de necessidade, a lei do amor, a lei da evolução, a lei do progresso, todas essas leis, todo esse conjunto de leis que foram criadas pelo Pai, pelo grande arquiteto do universo. Deus é apenas a vida das próprias leis. Mas Deus não vai interferir nos nossos processos. Às vezes, a gente comete as nossas faltas, e aí você vai lá, o padre, o pastor, lhe dá uma determinada penitência, ele fala assim: ó, meu irmão, se você rezar aí 200 Ave-Marias, você está isento, você está liberto, você está desculpado daquele, digamos assim, pecado que você cometeu. Não é isso que funciona. Na realidade, a prece tem um efeito extremamente assim importante. É através da prece que a gente consegue elevar a nossa vibração para poder se conectar com a parte mais sutil e a parte mais evoluída. Mas, efetivamente, o que Emmanuel nos chamava a atenção, que a vigilância é muito mais importante. A gente está vigilante em relação às nossas imperfeições, está vigilante em relação às nossas escolhas, verificar se isso faz ou não referência em relação à lei divina, o que é que isso vai nos trazer de consequência? Então, quando nós entramos nesse processo, quando nós entendemos que a lei é única, independente das nossas escolhas, independente das doutrinas que a gente vai professar, essa lei ela não vai mudar de forma nenhuma. Esse evangelho, ele é eterno. A verdade é única. O que muda é a forma que nós percebemos essa verdade. Quanto mais a gente elevar a nossa frequência vibracional, quanto mais a gente se modificar, quanto mais a gente se trabalhar, mais possibilidade nós teremos de estar mais próximo da vibração sublime, mais próximo da verdade desse evangelho eterno e imutável. Então, meus irmãos, eu acho que o que nós precisamos, na realidade, é reler essa mensagem de Pedra Roxa, tá certo? Conforme foi dito, tem aí 77 anos que foi psicografada, mas é exatamente o que está acontecendo agora no momento que nós estamos. Então, nós precisamos refletir. Isso é um alerta, isso é um chamamento. Então, a gente precisa, nas nossas reflexões, a gente buscar o entendimento, buscar o discernimento. Por quê? Porque somente através do entendimento e do cumprimento das leis, nós teremos a possibilidade de criar um futuro de harmonia, de criar um futuro de paz, criar um futuro de felicidade. O presente é o reflexo do passado. O que nós fizemos nessa existência ou em existências passadas, a gente não consegue mais mudar. Então, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que o reflexo do que nós fizemos ontem. É em função de quê? Em função das nossas escolhas, na existência atual ou existências passadas. Agora, o futuro está determinado? Não, de forma nenhuma. O futuro ele vai ser organizado de acordo com as nossas escolhas que nós fizermos hoje. Ernesto, eu acredito que eu passei um minutinho só aí, 20 e 31 no meu relógio,
Mas eu gostaria, meu irmão, de mais uma vez aí lhe agradecer pela oportunidade, agradecer aos nossos irmãos aí por mais uma vez assim ter o merecimento, que eu acho que realmente isso é um merecimento, viu? De analisar uma mensagem de Pedra Roxa. Pedra Roxa, eu acho que tem um nível de despertamento assim muito elevado, a vibração de Pedra Roxa é muito sutil e a gente fica extremamente feliz quando a gente tem essa possibilidade. Lembremos, meus irmãos, que Pedra Roxa é o nome que ele escolheu agora na sua última encarnação, mas Pedra Roxa, na realidade, é um dos confrades do Mestre, né? Jesus é o nosso irmão João Batista, aquele que batizava, aquele que batizou o próprio Mestre. Paz profunda, meus irmãos, que o grande arquiteto do universo, que o nosso querido Mestre Pedra Roxa nos abençoe e que a gente continue buscando o despertamento e o entendimento dessas verdades eternas e, acima de tudo, imutáveis. Ok? Grato mais uma vez, Ernesto, grato a você, Cícero. Encerro por aqui. Obrigado, meu irmão. Ok, Jailson, obrigado a você, né, por ter dado o seu tempo analisando a mensagem de uma forma bem clara e positiva. Bom, meus irmãos, vamos fazer o encerramento e após será liberada a palavra para quem dela quiser fazer uso. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim sendo, estão suspensos os trabalhos da noite de hoje, da reunião virtual, e a palavra está franqueada a quem dela quiser fazer uso. A palavra foi aberta.